Todo mundo que está aqui, boa noite para quem está em casa. Estou enquadrado aí? Recursos da tecnologia, a gente está todo mundo aprendendo com tudo isso, né? Super obrigado, Clarice, pelas palavras, pela oração. Eu tenho certeza que com essa energia gostosa, esse monte de amor que está todo mundo mandando para mim aqui, as palavras fluem mais gostosas, normalmente fluem melhor, é a palavra certa. Bom, quem não colocou a água, ela mencionou da água fluidificada, coloca um copo d'água ou uma garrafinha perto de vocês aí, e na oração de encerramento, na oração final, quando a gente vai fazer o passo coletivo, vai ter o passo coletivo, ora para o seu mentor e ele com certeza aí na tua casa vai fluidificar essa água, como fará aqui também, mesmo as garrafinhas estão espalhadas por conta do Covid. Pois bem, o tema dessa noite, eu acho muito fácil, apesar de gostar muito dele, porque é falar da reencarnação. Está no capítulo 4, do item 1 a 17. Basicamente, esse capítulo está tentando nos provar que existem vidas sucessivas. Então, para quem segue o Espiritismo, para quem segue a doutrina espírita e outras doutrinas, outras religiões que também acreditam na reencarnação, é quase que chovendo molhado, vamos ser honestos. Mas vamos lá, vamos ver onde que está. Acho importante a gente ter a informação para quando estiver conversando com alguém que quisesse informar sobre esse assunto, sempre importante, se quisesse informar sobre esse assunto. Às vezes as pessoas não querem se informar sobre esse assunto, ou às vezes as pessoas não acreditam nesse assunto, e ponto, that's okay. É perfeitamente normal a gente pensar diferente. Então, o respeito é sempre importante, a gente conseguir respeitar as diferentes opiniões. Mas, quando nós fomos indagados, está lá, capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, do item 1 a 17. É só sobre isso que ele está falando. E antes da gente entrar nesse assunto, entrando já nesse assunto, desculpe, vale mencionar que a ressurreição já é algo aceitado em diversas religiões, né? E a ressurreição, ela vem do ressurgir. A diferença da ressurreição para a reencarnação é que a ressurreição imaginava, ou imagina, ou talvez acredita que é o próprio corpo que ressurge. O que é mais difícil pela análise da razão, talvez de aceitar ou de embarcar. Mas tem gente que embarca também, that's okay. A diferença da reencarnação. A reencarnação, na verdade, surgiu com a doutrina espírita, o tema, a palavra reencarnação. Mas vale falar que lá atrás, na primeira passagem que está lá no capítulo, que é o item 1 do capítulo 4, ele fala de um exemplo que era o exemplo da época de Jesus. Inclusive, os judeus já acreditavam nas outras vidas. Tanto que Moisés, na lei de Moisés, era proibida a comunicação com os mortos. Se proíbe a comunicação com os mortos, eu aceito que tem alguém do outro lado. Porque a gente não proíbe o que não pode, certo? A gente só proíbe o que pode. Só proíbe andar a mais de 80 km por hora, porque o carro pode chegar a 80 km por hora ou mais. Não se proíbe a 500, porque não tem carro comercial que chega a 500, então proíbe 80. Então sempre se proíbe o que se pode fazer. Se Moisés lá atrás proibia, ele já era sabido, todo mundo sabia que tinha um mundo espiritual. E era tão conturbado, era tão talvez incipiente, que ele falou, vamos proibir, é melhor ninguém comunicar com o lado de lá. Inspiração do Moisés. Mas lá atrás já se falava isso. Naquela época, só os saduceus, que eram um dos povos hebreus, que não acreditavam na ressurreição ou na reencarnação, chamada reencarnação pelo Espiritismo depois. Eram os únicos, todos os demais acreditavam nisso. Tem uma passagem, inclusive, no Evangelho, que é aquela passagem da transfiguração, que ele vai até o Monte Tabor e que ele conversa com... quem assiste é Pedro, Tiago e João. Nessa passagem ele conversa
com Elias e Moisés, e eles vêm os três, né? Essa passagem é uma outra prova viva dessa presença de outras vidas. E na volta desse Monte Tabor, Jesus tem um bate-papo com os evangélicos, né? Oh, meu Deus, faltou a palavra. Com os evangélicos, com os seguidores de Jesus, que era com o Pedro, Tiago e João. Os apóstolos, obrigado. Você vê como é melhor quando a gente tem o calor humano, quando está sozinho em casa fazendo a preleção na frente da câmera e falta a palavra, não tem quem ajudar. Aqui sempre tem quem ajudar. Você tem que contar só com a inspiração espiritual e às vezes você não pega, o ouvido não capta. Pois bem, quando eles estão descendo, os apóstolos questionam Jesus, porque dá um clique. Porque tem aquela questão de que Elias, que para a vinda do Messias, Elias tinha que voltar, né? Como é que Elias ia voltar? Né? E Jesus já tinha umas passagens que ele dizia, não, eles já vieram e eles não reconheceram. E nessa passagem que eles estão batendo papo, os apóstolos têm esse clique. Peraí, o Elias estava lá? Então, se ele estava lá, é em espírito. Então, peraí, então ele já veio, já voltou, né? E os apóstolos perguntam para ele mais ou menos, quer dizer que o Elias já voltou, mestre, né? E ele fala que já voltou, ninguém o reconheceu, e depois fala textualmente que ele foi João Batista. Então, a reencarnação está muito clara no Evangelho. Talvez a gente espírita e outras religiões chamam de reencarnação e outras chamam de ressurreição, mas está lá, está claro, né? Ela está proposta. Recapitulando um pouco, não sei se vocês lembram da história de Elias e de João Batista, porque eles são importantes, né? Elias era, na verdade, para ser o precursor de Jesus, né? Ele tinha essa missão de vir arar a terra, de vir afofar os corações, de vir acalmar os corações e preparar o terreno para Jesus. Mas ele teve aquela passagem, não sei se todo mundo lembra, vocês lembram, eu não lembrava, mas como eu fui trabalhar o assunto, me veio, que é aquela passagem com os 400 e lá vai fumaça, eram 400 e tantos pastores, se a gente pode dizer assim, sacerdotes de uma seita, que eu não me lembro o nome agora, mas é o menos importante o nome da seita, e que ele estava querendo convencê-los, né? Porque um dos grandes trabalhos de Elias era monoteísmo, era fazer todos entender que nós tínhamos um Deus só, que nós precisávamos ter um Deus só, que eles eram politeístas nessa época, né? E ele estava lá com esses 450 sacerdotes, e uma das disputas que eles tinham, que era um Deus só e que o Deus era mais forte, era o negócio da quem ia fazer a fogueira arder por mais tempo, né? E se a fogueira ardesse por mais tempo, sinal que o Deus dele era um Deus único, esse Deus era mais forte. E contam as escrituras que ele ainda tirou uma, né? Ele jogou uma água na fogueira dele, tem toda uma história lá, e a fogueira dele não acabava de queimar nunca, porque ele era um médium que tinha essa habilidade, e a fogueira dele não apagava nunca, e ele acabou convencendo todo mundo. E você vê, olha que oportunidade que ele tinha na mão de ter 450 sacerdotes que iam passar a acreditar que precisava ter um Deus único e podiam ser disseminadores dessa ideia. Mas o bichinho ficou tão soberbo, porque todos nós ficamos. A soberba, a vaidade está presente em nós. Se nós não tivéssemos esse defeito de caráter, não estávamos encarnados. Se estamos encarnados é porque ela está presente em nós, com certeza. A gente só fica driblando ela a todo momento, e quando a gente se encontra com ela, em alguns momentos, se encarar de frente a frente, fala, não, eu não posso sentir isso. Eu tenho que entender que isso está me fazendo mal. Anyway, o que ele fez? Ele mandou decapitar os 450 caras, o Elias. Decapitou um por um e jogou num lago lá. Enfim, essa é a história de Elias. É a história de Elias, assustador. E com certeza ele não conseguiu preparar totalmente o terreno, porque não foi um caminho dos melhores. Aí veio João Batista. E João Batista, como que João Batista morre? Vocês lembram? Oferecida a cabeça dele numa bandeja, porque a Salomé pediu para o rei Salomão, certo? Herodes, obrigado, Herodes. Mas a Salomé pediu a cabeça de João Batista, que era, olha, foi só a cabeça dele de uma vez só, tudo rapidinho, né? Por conta daquilo ali. Por isso que ele também desencarnou desse mesmo jeito. Mas essa é a história dos dois.
Ele pergunta também, tem uma passagem no Evangelho que os apóstolos perguntam para Jesus se João Batista era mesmo aquele que veio antecedendo ele, né? E Jesus responde, a resposta é interessante, porque ele fala: dentre os filhos das mulheres não há nenhum maior que João Batista, mas no reino de Deus é o menor deles. E se queres saber, ele é Elias que devia voltar. Então ele fala textualmente. Está claro o negócio da reencarnação dentro da Bíblia, dentro de qualquer evangelho. Do item 1 ao 17 só fala disso. Se qualquer um de nós tem a necessidade de fortalecer esse fundamento em nós, ou buscar argumentos para que a gente consiga conversar com alguém que está buscando essa informação, está ali, item capítulo 4, do 1 ao 17. Mas quer dizer, e tem outras, eu botei a lista aqui, depois eu vou passar para o Helder, a gente deixa no Facebook, porque são muitos, tem 24 livros espíritas que têm passagens específicas, alguns deles são específicos sobre reencarnação. Eu vou citar alguns deles, mas são 24 que tratam de alguma maneira. Reencarnação no Brasil, ele conta 8 casos citados e comprovados de reencarnações no Brasil. Então, comprovando a reencarnação. Morte, renascimento e evolução. É um renascimento do aspecto científico. Tem em PDF. Os dois que eu falei tem em PDF, aliás. Muitos deles têm em PDF. Facinho, vai na internet, vai lá e busca rapidinho. Parapsicologia, hoje, amanhã, também tem em PDF. Fala sobre morte extracerebral, esse mergulho no passado. Livro dos Médiuns, Mecanismo da Mediunidade, Forças Sexuais da Alma, Evolução em Dois Mundos. Eu citei alguns, tem 24. Eu vou pôr essa lista, passar para o Helder, que é o cara do Facebook, e aí a gente posta lá no Face, mas se não tiver lá e alguém quiser, eu tenho a lista aqui. A literatura é vasta, de novo. Quem quiser aí enriquecer. E por aí vai. Aí tem passagem no Livro dos Espíritos, tem várias. Eu não vou passar esse aqui, vou passar esse aqui. Qual é o objetivo da encarnação dos espíritos? Está na 132, se alguém ainda tinha dúvida, é sempre buscar essa melhora. E nessa aqui eu não vou ler ela toda não, porque está lá, 132, procurem e leiam. Com calma, com carinho. 132 no Livro dos Espíritos. Qual o objetivo da reencarnação dos espíritos? Por que eu não vou investir tempo nisso aqui? Porque eu vou fazer uma outra reflexão para nós todos. Será que eu preciso deixar alguma coisa para a próxima encarnação? Tem jeito de adiantar mais? Será? Agora já? Será que a gente consegue fazer esse exame interior e falar assim, cara, eu tenho esse negócio aqui, a tal da vaidade que eu acabei de falar aqui. Eu tenho esse negócio da tal da vaidade. De vez em quando eu fico, põe a luz na minha frente aqui, vou falar na câmera, cara, é tudo. Estou me desnudando para vocês. Isso é presente, está no ser humano. É nosso. Será que eu não tenho que fazer esse exame? Ou será que a gente não tem que ir descobrindo em nós quais são esses exercícios que a gente tem que fazer para que nós consigamos, já nessa encarnação, adiantar o nosso processo? Tem uns que são mais difíceis, tem alguns desafios que são visíveis ao nosso olhar, as nossas ações, as provas que a gente passa no dia a dia. Tem algumas coisas que a gente fala, não, isso aqui, rapaz, isso aqui é mais difícil para mim. Nessas, a gente tem que trabalhar mais. Agora, não vale a gente ficar deixando para depois.
É isso, é nessa reflexão que eu tô querendo, aliás, que me tocou quando eu vim trabalhando o assunto. Porque, como eu sempre digo, hoje eu não falei no começo da exposição espírita, eu não gosto nem de chamar de palestra, porque eu não me acho um palestrante. A casa é uma casa nova, de 2 anos, então não dá para esperar que a gente tenha palestrantes aqui. A gente tem expositores espíritas, gente muito dedicada. Estou falando de mim, não, estou falando de todo mundo. Que vai lá, pega o assunto, trabalha aquele assunto e vem aqui, dá a cara para bater, pega meia hora e vamos falar desse assunto. Quando você faz isso, você é o primeiro a trabalhar aquele assunto. Quando você trabalha aquele assunto, nossa, mas eu vou falar disso. E eu não sei se eu resolvi isso. Então, por que eu estou dizendo isso? O expositor é sempre quem trabalha primeiro aquele assunto, não significa que ele resolveu nenhum daqueles assuntos que ele está expondo, só significa que ele aprofundou naquele assunto. Mas a gente tem uma tendência, e a gente ouve com frequência, falar, não, nessa encarnação acho que eu não vou conseguir resolver essa relação, por exemplo. Uma fala muito pertinente e muito ouvida com frequência. É muito comum. Falar, não, a relação minha com o meu irmão, com o meu primo, com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com a minha ex-esposa, com o meu amigo, com o fulano, com o Beltrano, isso aí é para a próxima. Essa aqui não vai dar para resolver. Aí o convite que eu estou querendo fazer para nós todos é assim, se essa você sabe que é duro, você já descobriu. Que é o primeiro passo, né? Está lá, está no livro dos Espíritos também, Sócrates já falou, conheça-se a ti mesmo. Pô, eu consegui identificar, cara, eu tenho esse aqui, essa pessoa, esta relação, que eu estou querendo, inclusive, passar para frente. Estou querendo refinanciar, sabe quando você vai lá e refinancia a casa? Estou querendo refinanciar, não, vamos negociar para a próxima. Well, o desafio, eu acho que o desafio que eu estou fazendo aqui para nós todos, eu digo para nós todos, porque é uma reflexão que eu venho fazendo já desde quando estou trabalhando no assunto, então, por isso que é para nós todos, talvez não dê para passar muito para frente. Aproveita a chance, na verdade. Aproveita a chance. Dizem que nós estamos passando, tem um monte de gente que dá comunicação, não é o meu caso, que fala que nós estamos passando, eu não dou comunicação, minha mediunidade é quase zero, pelo menos pelo que eu percebo, que nós estamos passando por um momento de regeneração, né? E que diz que quando a gente pula de prova para expiação, mundo de prova para expiação, para um mundo de regeneração, diz que fica uma beleza. Cara, não perde a deixa. Quero ficar aqui, compadre, eu não quero ficar em outro lugar. Eu quero, assim, eu já falo isso toda hora também, mas tem que repetir. Só de malandragem eu já tinha que querer resolver agora para ficar por aqui. Regeneração em prova, compadre, estou nessa. Não é? Mas é difícil, hein? É difícil, não é fácil, não. Tem um livro muito interessante, gente, que chama, ainda voltando no assunto da reencarnação, só para não esquecer, que chama O Prontuário de André Luiz. Fantástico, eu não achei em PDF, olha que eu procurei. Às vezes tem gente que é mais esperta que eu aí na tal da internet, vai lá que eu procurei pouco. Talvez você procurar mais, acha, mas eu vou buscar esse livro físico porque ele é muito interessante. O Prontuário de André Luiz. Então ele vai falando só sobre reencarnação. Reencarnação de emergência, reencarnação de enfermo, reencarnação de espírito categoricamente inferior, categorizou o cara, de vidas zonas anteriores, solicitadas de evolução, memória, moldes mentais maternos. Gente, é uma lista, assim, cada capítulo é sobre um tipo de... Eu adorei. Quero ler, não li o livro, só achei a recomendação. E se alguém achar, me avise, a gente lê junto. Tem lá um monte de informação também ainda sobre a reencarnação. Uma outra dica que eu também não vou ler aqui, no Consolador, que é um livro do Emmanuel, que é um livro de pergunta e resposta. Se alguém nunca leu, um ótimo livro de cabeceira, porque as respostas não são longas, via de regra as respostas são concisas, como são normalmente as mensagens de Emmanuel, concisa, direta, tem jeito de resumir, tem jeito de alongar, tá ali, tá lá. Tem lá, 347 no Consolador. A Terra é escola de fraternidade ou penitenciária de regeneração?
E ele explica um pouco a respeito desse assunto. Ah, tio, você não vai me dar uma diquinha? Da resposta. Olha, ele tá trabalhando, eu não vou ler ela toda não, mas ele está trabalhando, respondendo esse assunto, dizendo que eu adorei a resposta, porque no fundo ele está dizendo assim para a gente que depende como a gente encara as nossas provas, a gente acha que é uma penitenciária ou um hospital. Mas ele fala na primeira coisa aqui, né, que são todas tarefas purificadoras, né, parará. Então, tem um primeiro parágrafo lindo. Mas ele fala, dependendo de como a gente encara essas provas, a gente tem aquela visão, aquela leitura, aquele olhar de que isso aqui é um mundo de prova e expiação. No próximo eu resolvo. Isso. A gente vai colocando na lista, né? Não é assim? Na hora que reza à noite, não tem que mudar talvez essa oração. Não. Eu falo, dá uma força aí para eu resolver isso agora aqui. E aí, me dá uma luz. Que jeito que eu conduzo essa relação e assim por diante. 347, O Consolador, livro de cabeceira. Pois bem, tem muita literatura a respeito de reencarnação. E o tema que era ninguém pode ver o reino de Deus, nasceu de novo. Tem a passagem lá com Nazareno, né? O cara vai lá questionar um senhor do templo que vai lá questionar Jesus. Mas como é que nasce de novo? Entra no ventre da mulher. Bonita a passagem, tal, de novo falando da reencarnação. Né? Então tem muita informação. Mas como é que a gente faz para nascer de novo agora? Agora, tô aqui, tá encarnado. Como é que eu nasço de novo? Como é que é? Como assim, tipo? Não, como é que a gente faz? Nascer de novo já. Não, esse negócio de passar para a próxima não dá certo. Negócio de financiamento, isso tá acabando no fim da vida, larga dívida para os filhos, né? Não dá certo. Vamos resolver esse assunto já. Refinanciar, ficar refinanciando o problema não dá certo. Como é que a gente faz para renascer de novo já? Eu já senti, me conhecendo, prestando atenção, que eu tenho uma listinha aqui, deu umas 2, 3 páginas, para a gente comedir, né? Umas 2, 3 páginas, deu uma listinha aqui, eu já senti que isso aqui é umas coisas que eu preciso melhorar. Tem uma lista aqui de coisas que eu preciso melhorar, de itens, se quiser chamar de defeito de caráter, enfim. Eu costumo chamar de oportunidade de melhora, que é mais bonito e tal, né? Então, são itens no meu ser, nas minhas relações, nas minhas atitudes que precisam ser melhoradas. Como é que a gente faz para melhorar esses itens? Primeiro ponto, assim, se eu conseguir relacionar, já andou um bom bocado, que é, na verdade, de se conhecer, de entender essas falhas. O segundo passo, a gente não faz o tal do Pai Nosso todo dia, porque disse que tinha que orar de manhã à noite, pelo menos, né? Faz oração espontânea, mete um Pai Nosso lá para dar uma arrematada, que fica bonito, tá tudo lá. O Pai Nosso já arremata tudo, dá tudo lá. E no Pai Nosso a gente fala, seja feita a vossa vontade. Eu já falei aqui também mais de uma vez. No meu, eu incluo, e não a minha, porque quando a gente fala seja feita a vossa vontade, sempre atrás tem, dá para a tua vontade ser essa, tal. E cita cada um desses na tua oração, cita cada uma dessas oportunidades de melhora que a gente descobriu em nós, me auxilia. O mentor está ali ouvindo. O mentor não perde paciência, ele não larga da gente, ele está sempre lá. A gente, por via de regra, é que não consegue sentir essa intuição ou perceber que caminho seguir intuído pelo mentor, mas ele está sempre lá. Ele está sempre lá. Se tem algo que pode ajudar também, é a caridade, no seu tríplice aspecto, né? A caridade, ela tem um nome bonito, normalmente a gente pensa, caridade está ligada, vamos lá fazer doação e tal, né? Mas tem um tripé. Primeiro é bondade para com todos. Se é para com todos, inclui aquela listinha que você pôs lá, que é daqueles que você queria passar para outra encarnação.
é todos também. Desculpe a informação se não for agradável, mas é todos, são todos. Ele está incluso. Quando você fala todos, é inclusive aqueles que você não queria muito, mas ele é todo também. Então, bondade para com todos. 3. Essa é uma beleza. Indulgência para com as faltas alheias. É fácil, gente. Não é? Eu disse aqui em algum momento, acho que no começo, a importância da gente respeitar as diferentes opiniões. Espiritismo, a doutrina espírita é uma ferramenta que está na nossa mão e que a gente, por conta de estar aqui, por conta de estar aí em casa ouvindo a preleção, ter dedicado um tempo para estar ouvindo essa exposição, a gente afina com essa mensagem. Essa mensagem nos toca, essa mensagem nos faz vibrar melhor. Mas não significa que ela é a única, não significa que ela é a verdade absoluta, ela é só uma ferramenta. Então esse aqui, do indulgência para com as faltas ali, até nem sei se caberia com as faltas ali, porque não há falta pensar diferente, é só pensar diferente. Quão importante a gente ser indulgente, principalmente nos momentos tão conflituosos e tão de choque de ideias, choque de pensamentos que nós estamos passando no momento atual em toda a humanidade. Então, respeitar. E o segundo e o terceiro é bondade, indulgência e perdão incondicional das ofensas. Perdão incondicional. Incondicional quer dizer sem condição. Eu só perdoo porque perdoo. É dizer, tá bom. O que você acabou de falar, eu não concordo com nada. Mas tá bom. Você está feliz com isso aí? Cara, legal. Então, ó, tudo bem. Né? Em alguns momentos, por exemplo, você tem que step back e falar, vamos fazer o seguinte, vamos dar um tempo de conversar desse assunto, porque, cara, eu te amo muito, mas eu não estou preparado para discutir esse assunto com você. Tudo bem também. É uma fala honesta. Cara, eu te amo muito, eu não queria estragar essa nossa relação. Então vamos dar um tempo dessa conversa. A gente volta mais tarde nela. Em algum momento eu vou estar mais preparado. Tá ok, esse step back. Pô, dá um passo para trás para andar adiante depois. Porque quando as pessoas pensam diferente com a gente, às vezes só dá atrito. Então tem que ter... É um caminho. É um caminho. Eu acho que eu estourei o tempo. Na chincha. Mas eu queria lembrar dos recados da água fluidificada, lembrar para vocês do estudo que a gente não vai ter hoje, por conta dessa bate-papo que a gente está fazendo, de que maneira a gente pode melhor fazer o Livro dos Espíritos. E também, agora no momento final, que a Carla vai nos dar a graça de fazer a oração de encerramento e a gente vai fazer o praxe coletivo, obrigado. Minha inspiração hoje, com a Suzana. Passo coletivo, que a gente não está fazendo os passos individuais por conta do Covid, então a gente está fazendo passo coletivo. Para você que está em casa, põe a mãozinha para cima, fica sentadinho onde você estiver, fecha o olho e vai junto com a oração da Carla e pede com força para o teu mentor, que ele te ilumine, que você está aberto. Quando você põe a mão para cima assim, você está pedindo, você está aberta ou aberto para essas inspirações e por essa energia. Tenho certeza que o teu mentor vai lá e vai passar a mão em você. E vai transportar essa energia. A mensagem da noite era essa, gente. Não vamos esperar a próxima encarnação para nascer de novo, vamos nascer amanhã. Hoje à noite. Já põe lá na oração algumas coisinhas daquela lista e vai fazer. Se não fez a lista, faz uma listinha. Não quer ficar no papel, porque não está seguro ainda no papel, vai que alguém vê e tal. Faz mental, então não tem problema. Mas faz esse exercício. Da quinta-feira. Desculpa. A Clarice falou 28, do Marcelo Falcão.
20 do 8. Ah, ok, ela falou certo. Nós é que entendemos errado. 20 do 8. Então é quinta-feira agora que a gente tem o Marcelo, lá de Brisbane, pessoa muito querida, que vai nos dar a graça de estar conversando com a gente sobre um tema que ele vem trabalhando há algum tempo. Acho que é 30, 40, 45 minutos e depois 15 minutos a gente abre para pergunta e resposta, se tiver alguma. É online, no Zoom, todo mundo pode participar. Tá ok? Carlinha, Tiquinha, você me dá a honra. Super obrigado, gente. Obrigadão, viu? Fiquem com Deus. Muito obrigada, Senhor, por mais uma semana, por mais uma segunda-feira, pelas reflexões que aqui foram realizadas, pelo sopro de cada mentor que trouxe a cada um de nós uma mensagem distinta. Abramos nesse momento os nossos corações para que esta mensagem possa passar da compreensão intelectual para o nosso coração, para a aceitação, para o campo do sentimento, porque é só através dele que nós vamos conseguir, então, modificar as nossas atitudes. Com o coração repleto de agradecimento, nós imaginamos uma luz intensa brotando desse desejo de fazer melhor, brotando da intenção de estarmos comprometidos com o bem. Que essa luz circule a nós mesmos e que ela vá se expandindo, alcançando os nossos lares, as pessoas que tanto amamos, e que aí em conjunto esta luz alcance espaços fora do nosso lar, abraçando irmãozinhos que padeçam ou que estejam padecendo de expiações mais severas que as nossas. Que nós possamos formar com outros irmãos, planeta fora, um bloco de luz intensa, a renovar as nossas energias, a nossa esperança e principalmente a fé, a nossa fé, a nossa certeza de um amanhã melhor. Que as nossas águas possam também ser fluidificadas e nós agradecemos pelo processo, para que a gente possa também tomá-la dentro desse mesmo sentimento de progresso. Sentimento de uma escala progressiva, moralmente e espiritualmente. Para que assim, a partir da noite de hoje, nós já tenhamos começado o nosso processo de transformação e que nós individualmente, nós enquanto comunidade, a humanidade, possamos passar da lagarta à borboleta. Que assim seja.